Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Se é novo por aqui, dê uma olhada na playlist. Temos várias playlists. Temos a playlist do Livro dos Espíritos, que é este pequeno curso que estamos a dar aqui, a fazer aqui. Temos as segundas-feiras o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e as quintas-feiras temos o Evangelho no Lar. São 3 dias recheados em que podemos estar um pouco conectados connosco mesmo e com a nossa espiritualidade, com Deus, de todas as formas estarmos em comunhão com Deus e com o Universo. E se ainda não é inscrito, vale muito a pena se inscrever. Faz-se necessário que nós alavanquemos a nossa comunidade. Termos mais inscritos no canal e termos mais pessoas a despertar as suas consciências. E à medida que o canal for crescendo, nós podemos ir adicionando mais outros temas, mais outras questões, talvez falar um pouco da psicologia, falar um pouco da consciência, para além desses livros que estamos a estudar. Mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe, porque compartilhar assuntos também da doutrina espírita também é uma forma de caridade. Vamos juntos para um novo estudo. Hoje começa a segunda parte do Livro dos Espíritos. Nós terminamos no vídeo passado a primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, a primeira parte tinha como título Causas Primárias, né? A segunda parte, que é a que vamos começar hoje, tem como título O Mundo Espiritual ou O Mundo dos Espíritos. O capítulo 1 temos 8 temas. 8 temas. O primeiro tema do capítulo 1, não é a origem e natureza dos espíritos, que é o que vamos dar hoje. O número 2 é mundo normal primitivo. O número 3 é forma e ubiquidade dos espíritos. O número 4 é perispírito, um assunto extremamente importante e muito necessário. O número 5 é diferentes ordens de espíritos. O número 6 é escala espírita. E aqui é onde nós vamos ver aonde cada um de nós se situa. O número 7 é progressão dos espíritos. E o número 8 é anjos e demónios. Nos vai valer muito a pena estarmos aqui juntos para este aprendizado. Libertar mentes, libertar consciências do aprisionamento em que nos encontramos é uma das missões da doutrina espírita. O capítulo 1, que é dos espíritos, não é? Já falamos no princípio que estamos na segunda parte, que é o mundo espiritual ou dos espíritos. O capítulo 1 tem como título dos espíritos. Está dividido em 8 temas. E agora vamos começar com a pergunta número 76. E a pergunta número 76 diz assim: que definição se pode dar dos espíritos? Resposta: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Os seres inteligentes da criação que povoam o mundo fora do mundo material são os espíritos. Então, a nossa essência enquanto seres espirituais, não enquanto a carne, porque a carne é transitória, mas sendo nós, a nossa origem é espiritual, e estamos aqui em processos de evolução, em processos de progresso espiritual,
para termos uma evolução ao longo dos tempos. A assinatura de Deus em nós é a inteligência. É a inteligência que nos difere dos animais. A inteligência e o raciocínio contínuo, já que os animais têm a inteligência, mas é uma inteligência muito mais limitada do que a nossa, já que a nossa também é ilimitada. Os animais têm a sua inteligência, mas eles não têm o raciocínio contínuo, o raciocínio lógico e contínuo. Nós, enquanto seres inteligentes da criação, enquanto o princípio inteligente se individualiza para a humanização, e aí deixa de ser princípio inteligente e passa a ser espírito, o espírito e aqui estamos a falar de todos os espíritos. Nesta pergunta, quando ele diz que os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material. Os seres inteligentes, todos nós temos inteligência, todos, dos mais inferiores aos mais elevados, todos têm inteligência. À medida que nós vamos subindo na escala espírita, e vai ser o ponto 6 desse capítulo 1 que convido-os a não faltar este tema, porque vai ser um tema em que nós vamos rever a nossa posição e que nos encontramos agora. Quanto mais evoluímos nessa escala, maior é a nossa inteligência. Os animais, conforme estava a dizer, têm a sua inteligência, mas eles não desenvolveram ainda, não desenvolvem, ou melhor, eles não têm o raciocínio lógico e contínuo. Nós temos raciocínio lógico e contínuo. Mas ele aqui, essa resposta que está a ser dada, ele fala de uma forma geral, mas é claro que os mais inteligentes, os espíritos mais inteligentes, estes estão acima dos menos inteligentes. Vamos parte a parte e vamos chegar até lá. A pergunta 77 diz assim: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanação ou porção da divindade e chamados por essa razão de filhos de Deus? E a resposta a esta pergunta é um espanto, porque ele diz assim: meu Deus, são obra sua. Exatamente como um homem que fabrica uma máquina, essa máquina é obra do homem e não é ele próprio. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, visto que somos suas obras. Então somos todos filhos de Deus, embora estejamos em planos de inteligência diferente. Mas o amor divino por nós, ele é grande, independentemente da posição em que nos encontramos. Não importa a posição que nos encontramos. O amor divino por nós é um amor infinito. Vamos para a pergunta 78. E a pergunta 78 diz assim: os espíritos tiveram um início ou existem como Deus de toda a eternidade? Olha para essa pergunta. Nós, não nós carne, mas a nossa essência espiritual, que é o que habita dentro de nós, nós tivemos início ou existimos de toda a eternidade como Deus? Esta é uma pergunta muito válida, porque aqui vamos aprender também uma outra coisa. E a resposta é a seguinte: se os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus, mas são sua criação e estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isto é incontestável.
Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Podes dizer que não tivemos início, se entendes com isso que Deus, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. Isto é mistério. Ninguém o sabe. Isto é mistério. E aqui tem um ponto bastante esclarecedor. Nós precisamos entender de que Deus é criador e não criatura. Tudo que é criação é obra divina. Então nós não podemos ser iguais a Deus, ou se igualar a Deus, ou mesmo dizer que existem outros seres que se igualam ao poder de Deus. Não. Não. Vamos para a pergunta 79. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta: é evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então, primeiro, nós temos o princípio inteligente, onde tudo se inicia. Esse princípio inteligente vai se desenvolvendo ao longo de um processo quase que infinito, vamos dizer assim, até ele se individualizar. E aí deixa de ser princípio inteligente e passa a ser espírito. Porque ele, quando entra na época da humanização, ele perde o nome de princípio inteligente, vamos dizer assim, não é que perde, deixa de ser princípio inteligente e passa a ser espírito. Da mesma forma como nós, enquanto criança, somos criança, não é? Somos chamados de criança, de bebê, criança, etc. E depois de atingirmos uma determinada idade, já não somos mais chamados de criança. Somos chamados agora de jovens, de adultos, etc. Não é? Mas a nossa pessoa teve o seu processo da infantilidade até a idade adulta, não é? Isso é uma forma de diferenciar uma coisa e outra, mas o princípio inteligente, ao se individualizar, passa a ser espírito. Da mesma forma como o princípio material, que é de onde toda a matéria provém, fluido cósmico universal, este princípio material é que dá origem àquilo, dá origem aos nossos corpos e todas as matérias inertes, não é? Tudo vem do mesmo princípio, o princípio material. Mas a união do princípio inteligente, individualizado, com o princípio material, também individualizado, é que dá a vida. É que dá mais o fluido vital, dá origem a um corpo com vida. Vamos para a pergunta 80. A pergunta 80 diz assim: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? E a resposta é sim. Ela é permanente. Quer dizer, Deus nunca deixou de criar. E esta resposta dos espíritos a Kardec, ele diz que ele
ela é permanente, ou seja, a criação de Deus é permanente. Deus nunca deixou de criar. Reparem, em João, 1 de João capítulo 5, capítulo 5, número 17, quando os fariseus estavam chateados com ele porque ele estava a fazer alguns trabalhos no sábado, ele respondeu aos fariseus. E aqui está, capítulo 17 diz assim: E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então está aqui um respaldo bíblico daquilo que é a resposta dos Espíritos. Fixem aí, capítulo 5, João capítulo 5, número 17. Meu Pai trabalha até agora. Algumas traduções veem meu pai trabalha até hoje. E eu também trabalho. Não é? Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Isso depende das traduções, não é? Da forma como está escrito. Mas a resposta é mesmo essa. Meu pai trabalha, nunca parou de trabalhar e eu também nunca parei de trabalhar. Está aqui um ponto. A pergunta 81 diz assim: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? E a resposta é: Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repetimos ainda uma vez, a sua origem é mistério. Da resposta, da conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele vinha ter com Jesus e tentar saber como ele fazia para entrar na vida eterna, no capítulo João, capítulo 3, no versículo 6, Jesus, porque não vou dar o resto, porque isto talvez seria um outro tema, isso é só para falar o respaldo também que tem entre o livro dos Espíritos e a Bíblia. Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui tem Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula. Então, o Espírito com letra maiúscula refere-se a Deus e o Espírito com letra minúscula refere-se ao Espírito nós. Não é? Então está a dizer que nós procedemos de Deus e o Espírito procede do Espírito. Não que Deus seja um Espírito como a gente entende, que isso, o Espírito é uma criação e a criatura não pode ser o Criador, ou o Criador não pode ser a criatura, mas para dizer que o Espírito procede do Espírito, mas não e a carne procede da carne. Então aqui a pergunta 82 é assim: é correto dizer que os espíritos são imateriais? É correto dizer que os espíritos são imateriais? Resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e usamos uma linguagem ineficiente? Estou a dizer que a nossa linguagem é ineficiente para explicar todas as coisas. Nossa linguagem é muito atrasada ainda, não é? E não temos termos de comparação. Continua a resposta. Um cego de nascença pode definir a luz? Já estamos a ver aqui o termo comparativo. Somos qual cegos que achamos que vemos muito bem, mas não é essa a visão. Não é exatamente isso que ele está aqui a dizer que está aqui a fazer um comparativo. Um cego de nascença pode definir a luz? Material não é a palavra adequada. Incorpóreo seria mais exato. Não é material. A palavra mais adequada não é bem material. Incorpóreo, ou seja, que não tem corpo. Não é? Seria mais exato. Pois deves compreender que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, porém
sem analogia para vós. É tão etérea que não pode ser percebido pelos vossos sentidos. Então está aqui a falar que é matéria quintessenciada que não pode ser percebido pelos nossos sentidos. É apenas uma linguagem para nos fazer perceber, não é? Já que ele diz logo no princípio de que faltam termos de comparação e a nossa linguagem é ineficiente. Logo, não dá para explicar. Essa forma é a forma mais aproximada que eles têm de tentar nos esclarecer. E a nota diz assim: dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria absolutamente termos para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença acredita ter todas as percepções através da audição, do olfato, do paladar e do tato. Não compreende as ideias que lhe proporcionaria o sentido que lhe falta. Do mesmo modo, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Podemos defini-los apenas através de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Então já vimos que não há como explicar uma coisa quando faltam termos comparativos. Pergunta 83. Os espíritos têm um fim. Compreende-se que o princípio de onde emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade tem um termo e se, num dado tempo mais ou menos longo, o elemento do qual são formados não se dissemina e não volta à massa como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Aqui são várias perguntas. A primeira pergunta é: o espírito tem fim? E depois, se a sua individualidade tem um fim também. Ou seja, nós somos espíritos individualizados, certo? Essa individualidade um dia vai ter um fim, não é? E vamos voltar à massa, tornar uma coisa única? Essa é a pergunta que Kardec está aqui a fazer. Se vamos um dia voltar ao conjunto dos espíritos e sermos uma coisa única, não é? E voltamos ao elemento espiritual, ao princípio espiritual e formamos uma coisa única. Não é? E ele diz que é difícil entender que uma coisa que teve princípio não tenha fim. Porque tudo que tem princípio, e aí é a questão da matéria, toda matéria tem um princípio, tem desenvolvimento, tem uma queda, aliás, tem um desenvolvimento, tem um ápice, depois tem uma degradação e depois tem uma queda brusca e depois há uma destruição. É o princípio de toda a matéria. Logo, o princípio de tudo que a gente conhece, tudo que nós conhecemos. Todos os corpos nascem, desenvolvem, reproduzem, por caso dos animais e dos humanos, e depois morrem. Não é? E as outras matérias a mesma coisa. Então, está a dizer que é muito difícil não se perceber, não dá para perceber como é que uma coisa teve princípio, não vai ter fim. E a resposta dos espíritos é uma resposta bastante lúcida e bastante profunda. Atentem à resposta. Diz assim: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Ele está a falar para Kardec. E Kardec era uma das pessoas mais evoluídas naquele tempo. Era um grande professor, não é? E para além de ser professor, escreveu muitos outros livros sobre o nome dele, Hipólito Denisard Rivaio, né? Mas ele está a dizer que a vossa inteligência é limitada para Kardec, mas também para nós. A nossa inteligência, enquanto seres humanos, ainda é muito limitada. E continua.
E isso não é motivo para rejeitá-las. Ou seja, se nós não compreendemos uma coisa, não deve ser motivo para nós rejeitarmos essa mesma coisa, apenas pelo facto de não estarmos a compreender. Continua. O filho não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por agora. Dizemos que a inteligência dos espíritos não tem fim. E é tudo o que podemos dizer agora. Por quê? Não adiantava para eles falarem de outros aspectos da espiritualidade, sendo que os aspectos simples da espiritualidade nós ainda não compreendemos. Tem muita gente na nossa sociedade, no mundo, vamos dizer assim, muita gente no mundo que nem sequer consegue compreender a existência do espírito. Então, se ele não consegue compreender a existência do espírito, como é que vai compreender coisas para além do espírito? É o que na conversa com Nicodemos, na conversa com Jesus com Nicodemos, Jesus diz assim para Nicodemos: se tu és mestre em Israel, não percebes as coisas da terra, como queres perceber das coisas do céu? Não é? Então, está a dizer, se tu és mestre, és alguém muito sábio e muito estudado, não é ignorante qualquer, não consegues perceber as coisas da terra, como queres perceber as coisas do céu? É a mesma coisa, a resposta é quase a mesma. Então, não adiantava para eles dizerem muitas coisas, porque nós ainda estamos muito atrás daquilo que é o conhecimento. E a nossa inteligência é bastante limitada, mas nós pensamos que somos muito inteligentes, mas na verdade não somos assim tão inteligentes. Viremos a ser muito inteligentes. No futuro, seremos muito mais inteligentes do que somos agora. E as coisas da qual nós hoje nos rimos porque não percebemos, no futuro nós vamos rir dessas mesmas coisas por termos sido ignorantes ou burros, não é? Dependendo do grau da ignorância e da teimosia na burrice, não é? Mas é mesmo assim. Nós não temos essa percepção. Muito obrigado, muito agradecido por estar aí, por ter assistido até agora. E com esta pergunta e esta resposta terminamos o primeiro ponto do primeiro capítulo. E se até agora, se conseguiu assistir até agora, o que é muito bom, significa que está interessado em aprender coisas dos espíritos e do espírito, para além das coisas da matéria que nós também necessitamos aprender. Se chegou até aqui agora, compartilhe com outras pessoas. Pode ser que outras pessoas estejam a necessitar deste conhecimento. Até a próxima quarta-feira e até lá, seja feliz.